Olá, meus amados, minhas amadas, queridos e queridas que nos acompanham em nossas aulas de direito, em especial nas nossas aulas de direito penal. Continuando com a nossa disciplina de direito penal, em nossa última aula, falamos do extravio, sonegação ou inutilização do livro ou documento previsto no título 11º, capítulo 1, que é dos crimes contra a administração pública, e no seu capítulo 1, que trata dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Hoje nós iremos falar sobre o emprego irregular de verbas ou rendas públicas previsto no 315 do CP, da concussão no 316 e o da corrupção passiva no 317 do CP. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos ajudem fazendo a sua inscrição no canal, deixando seu like e fazendo comentários. Eu ficaria muito grato se todos que assistissem às aulas assim o fizessem. Tá? Obrigado. Bom, o artigo 315 diz que dá às verbas ou receitas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, tem uma pena de reclusão, de detenção de 1 a 3 meses ou multa. O emprego irregular de verbas públicas, que é o tipo penal previsto no 315 do CP, é uma infração, certo? Que significa dizer que é uma infração de menor potencial ofensivo, sendo também uma norma penal em branco, por ser homogênea, visto que é necessário uma norma penal em branco, certo? Para saber quando estas verbas ou rendas públicas terão aplicação diversas do que está estabelecido no 315 do CP, estabelecido nesse artigo da lei, né? É importante saber que o artigo 315 não se aplica aos prefeitos. O decreto 201 de 67 dispõe um tipo específico para os prefeitos. Logo, por força do princípio da especialidade, não é aplicado o artigo 315 aos prefeitos. Bom, no artigo 315, ele difere do peculato, haja vista que o tipo penal se refere aos valores que são desviados em favor da administração pública e que devem ser aplicados regularmente de acordo com a destinação legal prévia estabelecida. Neste crime, não existe um fim especial de agir. O dolo aí, ele é específico. Não há, portanto, uma forma culposa no crime. Ele trata-se de um crime material que consume-se com a aplicação das verbas que tem uma finalidade diversa das legalmente previstas, haja vista a desobediência ao princípio da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. É um crime que para fim da sua tipificação da conduta, essa tipificação ela é irrelevante à sua comprovação, pois aí tem que haver o efetivo prejuízo à administração pública. A legalidade administrativa é aí que está protegida e o efetivo prejuízo, certo, não interessa ao legislador, mas sim o desvio ao princípio da legalidade. Seja esse desvio na saúde pública, na educação, na segurança,
ou em qualquer outro tipo de serviço público. Tá? A ação penal é uma ação pública incondicionada e, em regra, a competência será da Justiça Estadual. Certo? Agora, se for em detrimento do âmbito federal, aí compete à Justiça Federal. Tá? Da concussão, que está previsto no artigo 316, exigir para si ou para o trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem devida, tem pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. O excesso do excesso de exação, que está previsto no parágrafo 1º, se o funcionário exigir tributo ou contribuição social, observe que aí tem contribuição social, sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, tem pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. No seu parágrafo 2º diz: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, tem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O crime de consumação, ele tem como sujeito ativo o funcionário público, no qual já está definido nós já definimos o funcionário público em outras aulas, várias vezes, e que está lá previsto no artigo 327 do Código Penal. O sujeito passivo do crime previsto no referente ao artigo 316 é o próprio Estado, na sua figura de administração pública, de forma imediata. De outro lado, ele é de forma mediata nós temos aí o particular, né? O bem jurídico tutelado é a administração pública, no que se refere ao seu patrimônio e à sua moralidade, né? A conduta típica é o de exigir para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir a função, mas, em razão dela, a vantagem devida. O que significa que exigir, ordenar ou impor uma obrigação para si ou para o trem, uma vantagem indevida, né? O elemento subjetivo do crime é o dolo específico de obter vantagem indevida diretamente ou indiretamente. Não há, nesses casos, a modalidade de crime culposo, haja vista não existir previsão legal, descrita lá no artigo 18 do Código Penal. A sua consumação ele se dá no momento da exigência da vantagem devida. Por isso é que dizemos que é um delito formal, que não precisa da ocorrência de um resultado naturalístico para que ele possa se consumar. Do excesso da exação, está previsto lá no parágrafo 1º do 316, que vem a se referir a uma modalidade qualificada de concussão e que ocorre quando o funcionário público exige tributo ou contribuição social. Frisei quando lia o parágrafo. Contribuição social indevida, empregando meio vexatório ou gravoso que a lei não autorize, e nesses casos a pena será de 3 a 8 anos e multa, né? Quanto ao parágrafo 2º, de respeito à qualificadora de que, se o funcionário público desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente, não recolhendo aos cofres públicos, agravando aí a pena de 2 a 12 anos. Da corrupção passiva do 317, o artigo 317 diz que solicitar ou receber para si ou para o trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem,
tem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. No seu parágrafo 1º diz: a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. No seu parágrafo 2º diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo o pedido ou influência de outrem, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O crime de corrupção passiva vem a se tratar de um crime praticado por um funcionário público ou a ele equiparado contra a administração pública em geral, considerando que para o direito penal a denominação administração pública ela não está aí apenas no aspecto objetivo, como também em relação às empresas que desempenham as funções públicas, né? O CPP prevê no seu artigo 513 e 518 um rito especial para o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, que já falamos inclusive em aulas anteriores. No caso do 317, os procedimentos referem-se aos crimes afiançáveis praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, previsto no 312 ao 327 do Código Penal. Se o crime fosse inafiançável, o procedimento seria comum. No entanto, com o advento da Lei 12.403 de 2011, esta lei ela modificou o instituto da prisão e da liberdade provisória e passou, a partir de então, ser cabível a fiança a todos esses delitos, ficando os mesmos sujeitos a um procedimento especial. Ou seja, vejamos, antes de receber a denúncia ou queixa-crime, ou seja, antes de iniciar a ação penal, o juiz ele vai determinar a notificação do funcionário público e este vai ter um prazo de 15 dias para oferecer a resposta preliminar. Se o juiz julgar procedente a resposta preliminar, rejeitará a denúncia ou queixa em despacho fundamentado. Caso contrário, receberá a denúncia ou queixa e mandará citar o réu, seguindo feito ali o seu procedimento ordinário, independentemente de se tratar de delito com pena máxima igual, superior ou inferior a 4 anos. Se a denúncia ou queixa vem acompanhada de inquérito policial, não cabe respostas preliminares. Isso está sumulado lá na súmula 330 do STJ. Embora o CPP não faça menção a essa distinção. Assim, nós entendemos que, havendo inquérito policial, justifica-se da mesma forma a resposta preliminar, considerando que nele não há contraditório. O crime de corrupção passiva se dá quando o agente solicita ou recebe para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir, mas em razão dela, vantagem devida, né? Ou aceita promessa de tal vantagem, conforme está previsto lá no 317, né? É uma conduta comissiva própria, quando o ato se realiza ou deixa de ser realizado pelo agente, ele é legal, além de exigir que o agente ele tenha uma qualidade especial e de forma livre, porque pode ser cometido por qualquer meio de execução. O objeto jurídico do crime de corrupção passiva é a administração pública, especialmente em relação à moralidade e à improbidade administrativa. Razão
É, é, pois, como é que eu queria dizer para vocês? Da moralidade administrativa, né? Pois temos que ver aí que o funcionário público, eles são impedidos de solicitar ou de receber, tá? Em razão da sua função, né? Ou, ou ele de receber, em razão da sua função, receber qualquer espécie de vantagem indevida. A vantagem indevida é o objeto material a vantagem devida é o objeto material que pode ser atual ou futuro e que seja em benefício do próprio agente ou de terceiro, né? A sua natureza jurídica é a vantagem devida, que pode ser exclusivamente econômica ou patrimonial, ou nas patrimoniais, nas políticas, sexual, vaidade, etc., né? Não se aplica nesses crimes o princípio da insignificância. Haja vista ser juridicamente irrelevante o valor da vantagem devida solicitada ou recebida pelo funcionário público. Por esta razão, certo? Não é aplicável o princípio da significância nesses crimes, né? O sujeito ativo do delito somente pode ser o funcionário público, nos termos do artigo 327 do Código Penal, não havendo aí a necessidade de que o agente pratique o fato no exercício de suas funções, pode ser fora dele, pois o dispositivo legal assim dispõe. No entanto, o particular que vai oferecer, certo, ou prometer vantagem devida ao funcionário público, ele responde pelo crime de corrupção ativa, previsto lá nos 333 do Código Penal. Neste caso, não há concurso de pessoas relativamente à corrupção passiva, pois o legislador, ele acatou a exceção pluralística, certo? Em que a conduta do partícipe constitui outro crime, tá? O sujeito passivo é o Estado e as entidades paraestatais e, secundariamente, né, pode haver a pessoa física ou jurídica prejudicada pela conduta criminosa, tá? O núcleo verbal do tipo penal está representado pelos verbos solicitar, que significa dizer, impedir, manifestar o desejo de alguma coisa, receber, que é obter a posse de alguma coisa, aceitando a entrega feita por terceiros, né? E aceitar, que significa receber a promessa, concordando com a proposta feita por um terceiro, né? E tendo como o objeto material a vantagem indevida. O elemento normativo, ele está previsto no termo indevida, ou seja, o agente, ele solicita, recebe ou aceita promessa de receber vantagem indevida para si ou para o trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir a função, mas que seja em razão dela, cabendo ao magistrado, nesses casos, a especial valoração da conduta do agente, pois se a vantagem não for indevida ou não é indevida, o fato aí nesses casos é atípico. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar direta ou indiretamente vantagem indevida. A sua conduta, a sua consumação, aliás, se dá com a produção do resultado e do efetivo recebimento da vantagem devida
na modalidade solicitar e, se consumado, com o resultado naturalístico nas modalidades receber e aceitar. Consuma-se, portanto, ele no momento em que o agente ele solicita vantagem devida ou quando recebe ou aceita a promessa de entrega futura da referida vantagem devida. São duas as causas de aumento de pena aplicáveis ao delito em estudo, sendo a primeira com fundamento no seu parágrafo 1º do artigo 317 e a segunda nos termos do artigo, do artigo 2º, né, do 327, ambos do Código Penal. Ambas as causas elas são especiais de aumento de pena. Aliás, o aumento está só no parágrafo 1º, né? A serem, esse aumento de pena são consideradas na terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, em razão delas estarem previstas na parte especial do Código Penal, que deverá o magistrado limitar-se somente a uma delas, devendo prevalecer, no entanto, aquela que prevê o maior aumento, conforme está lá previsto no 68, parágrafo único do CP. Já no seu parágrafo 2º, é considerado, certo? É considerado uma tipicidade privilegiada, pois só se consuma com a produção do resultado naturalístico, consistente na prática, certo? Ou seja, aquela prática da omissão ou retardamento de ato de ofício, com a devida violação do dever funcional. Portanto, considera o legislador que a conduta ilícita ela não foi em razão da pretensão da vantagem indevida. Tá? A competência para processar e julgar o delito de corrupção passiva previsto no 317, em regra, é da Justiça Estadual. No entanto, se a corrupção for praticada no âmbito federal, a competência é da Justiça Federal. Se o crime é praticado por policiais militares no exercício das suas funções, a competência é da Justiça Militar Estadual. Se o policial militar, ao cometer o delito, não está no exercício de suas funções ou em situação de atividade, não se configura o crime militar. Aí, nestes casos, a competência de julgamento será da Justiça Comum. É uma ação penal pública incondicionada, cujo oferecimento da denúncia para iniciar a ação penal não depende de qualquer condição de procedibilidade. Vamos ficar por aqui, para a aula não ficar cansativa. Em nossa próxima aula, nós falaremos da facilitação de contrabando ou descaminho, da prevaricação, da condolescência criminosa, previsto no artigo 312, aliás, 318 ao 320 do Código Penal. Obrigado a todos e espero todos vocês em nossa próxima aula, ou em todas as próximas, né? Reforçando o pedido encarecidamente a todos vocês que assistem nossas aulas, que façam sua inscrição no canal, nos ajudem, deixe seu like e façam comentários para que eu melhore o conteúdo da aula. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.